Fala, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar do jogo que vai acontecer amanhã entre Puerto Cabello e Vasco da Gama pela Sul-Americana. E também jogador que se lesionou no último jogo e já está no Rio de Janeiro para tratamento. E jogador que também se lesionou e vai para jogo. Também vamos falar da possível escalação do time do Vasco e também da treta entre Edmundo e Pedrinho. Mas antes disso, galera, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e senta o dedo no like, galera, que ajuda a gente a chegar a muito mais vascaínos e a levar esse conteúdo, tá bom? Falando sobre o jogo de amanhã, o Vasco que perdeu o zagueiro Lucas Freitas no último jogo, ele já voltou para o Rio de Janeiro e já está em tratamento aqui, tá? Então ele não vai para jogo e o seu substituto será ou o Lucas Oliveira ou então o Luiz Gustavo, que entrou no último jogo, né? E para mim fez um partidaço contra o Palmeiras. Não deixou a desejar. Acho que deveria acreditar mais na base. Esse garoto realmente fez muito bem no último jogo e eu acho que tinha toda a chance de colocar ele. Mas é uma dúvida que está no ar. Outra é que o Felipe poderá contar com o jogador Lloyd Augusto, já que o exame não detectou nada, né? Apenas um mínimo problema, ele vai poder ir para jogo. Pode ser uma opção como titular ou como reserva. Também já vamos falar sobre isso. Quem volta também é Coutinho e Verratti, que foram poupados no último jogo. Então, esses provavelmente serão titulares. Na escalação, eu acredito que seja dessa maneira. No gol, Léo Jardim, né, tá fechando tudo. Um goleiraço, não tem como mudar. Na lateral direita existe a possibilidade do PH, mas também do Puma Rodrigues, já que o PH também anda com um pouco de cansaço e ainda não foi poupado. Na zaga tem o João Vitor e talvez o Lucas Oliveira ou o Luiz Gustavo. Essa é a grande dúvida, na minha opinião. Lateral esquerda, Lucas Piton. Na volância, Hugo Moura, apesar do erro do último jogo, jogou muito bem, né? Só teve aquele erro que, infelizmente, deu o gol do Palmeiras. Tietê, Nuno Moreira, Coutinho. E aí, outra dúvida grande, entre Lloyd Augusto e Ryan. Essa é a grande dúvida, se o Lloyd Augusto começa no jogo ou se ele fica no banco, né, para substituir mais tarde o Nuno Moreira, né, quem sabe, ou até o próprio Ryan. O Ryan pode ser titular ou não, tá? Essa tem uma dúvida grande. O Ryan também que não fez um mau jogo assim contra o Palmeiras no lugar do Verratti. E no ataque, né, o Verratti. Então ficaria assim, Léo Jardim, na minha opinião, tá? Léo Jardim, PH, João Vitor, Luiz Gustavo, Lucas Piton, Hugo Moura, Tietê, Nuno Moreira, Coutinho, Lloyd Augusto e Verratti. Esses seriam os meus titulares. Mas existe uma possibilidade do Felipe não botar dessa mesma maneira. Pouca, mas existe. Falando da treta entre Edmundo e o Pedrinho, galera, eu não gosto muito de me aprofundar sobre isso. Primeiro que eu acho que tem muito jogo político atrás disso tudo. Não acho saudável, né, para o clube, ainda mais nesse momento que o Vasco precisa começar a somar pontos, tanto na Sul-Americana quanto no Campeonato Brasileiro, e também tem a Copa do Brasil aí que a gente tem que passar. Então, o Edmundo, eu tenho uma questãozinha. Se quer se candidatar, Edmundo, espera o tempo certo. Espera o tempo certo. Lá, ano que vem, é a data de candidatura. Então você vai lá e se candidata. Não fica aqui fazendo jogo político, porque isso só prejudica o Vasco. Se você gosta do Vasco, deixa o Pedrinho fazer o que ele está fazendo. Critica? Ok, critica. Mas já não faz jogo de política que vai se candidatar. Porque isso é ruim para o Vasco. Já fica muito burburinho ali atrás, jogadores mesmo já ficam desacreditados. Então isso não é legal. Não acho isso também muito bom de alguém que quer ser presidente do clube, como você está colocando. Já o Pedrinho, eu tenho também alguma palavrinha para ele. Começa a ver quem está ao seu lado, tá? E eu digo assim, ao seu lado trabalhando, não é quem está de fora, não. É quem está aí dentro. Porque tem gente aí dentro que não está fazendo um bom trabalho. E isso está prejudicando o seu trabalho, Pedrinho. É isso mesmo. O seu trabalho não está sendo tão perfeito como muita gente acreditava, porque tem pessoas aí dentro que estão sendo protegidas por você e que não estão fazendo um bom trabalho no Vasco. E outra questão,
Vamos colocar as pessoas para saber como falar com os jornalistas, com os próprios torcedores. Porque o que passa da boca de vocês resvala no torcedor, resvala na gente. E a gente sente isso. Quando você tem alguém ali que está no comando, como o Felipe, por exemplo, deu aquela declaração, isso pegou muito mal. Não quer dizer que você não pudesse não contar com o jogador para o resto da temporada. Mas vocês têm que saber falar. Vocês estão de frente para um clube. Senão, o cargo vocês não compete a vocês. Sinceramente, se o Felipe não souber falar com um jornalista ou até mesmo com os torcedores, porque é diretamente aos torcedores, o cargo está errado. Porque a função ali tem que saber lidar tanto com o jornalista quanto os torcedores. Porque chega na gente e não ficou bem visto isso. A gente até entende que vocês possam não contar com os jogadores por inúmeros erros do jogador, entre aspas. Mas a gente não pode levar isso da forma como vocês levaram, tá? Então, a minha colocação é essa. Acho que o Vasco pode assumir a liderança amanhã, tá? Tudo depende do jogo de hoje entre Melgar e o Lanús. Se o Melgar ganhar ou empatar o Lanús, o Vasco basta uma vitória para passar para o primeiro lugar, tá? Então, amanhã, o Vasco precisa dessa vitória. Precisamos entrar com um time muito focado. Então, esse burburinho por trás também das câmeras não é legal. Precisamos estar focados, porque o Vasco precisa de vitórias, o Vasco precisa de dinheiro. E só alcança esse valor monetário se a gente alcançar conquistas. Ou próximo de conquistas, que nem foi ano passado, quase chegamos à final da Copa do Brasil. Mas se a gente chegar próximo na Copa do Brasil, chegar lá, de repente, uma Sul-Americana para disputar ano que vem, uma Libertadores, a gente fica mais tranquilo. E uma boa colocação no Brasileiro, porque isso também traz dinheiro para o clube. Então, vamos pensar nisso, galera, tá bom? Hoje, as notícias são essas, tá? O Vasco também está jogando a final do Sub-17. Logo que a gente tiver qualquer notícia, espero que a gente seja campeão em cima do Bahia, tá bom? Um grande abraço e fiquem com Deus, galera!